Tem gente, irmãos, que é tão cheia de Deus que você chega perto dela, você sente, é diferente. É diferente, né? O jeito da pessoa, o comportamento, o jeito que a pessoa expressa, fala, como ela se comporta. Você fala, meu Deus, tem muito dessa pessoa é muito cheia de Deus. É um ser humano comum como eu e você, mas é uma pessoa cheia de Deus. A gente vê, está claro, nu e patente aos nossos olhos, né? E eu sei que quando as pessoas lá no seu trabalho, quando as pessoas que não têm o Espírito Santo, que nós temos, quando ela vê a cada um de nós, elas sentem e veem, irmãos, que Deus está nas nossas vidas. Não tenha dúvida disso, que você é um impacto lá no seu contexto do dia a dia. Não somente na Bíblia, mas na história da igreja. Até mesmo na história recente, conhecemos a história de homens de Deus que tinham profunda comunhão com Ele. E tivemos e até temos o privilégio de conviver com algumas pessoas desse tipo, né? Alguns deles, homens de Deus, na nossa própria geração. Por quê? Nós temos, por exemplo, um livro, eu acho que os senhores já leu esse livro, senhores e senhoras. É um livro que tem o título Heróis da Fé. É um livro muito conhecido, é de Orlando Boyer. É um livro que fala de 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. A editora que publicou esse livro foi a CPAD. Né? Muito bom esse livro, Heróis da Fé. E lá conta a história de homens extraordinários que viveram os séculos passados e revolucionou o seu tempo e até a geração atual. Eu, quando li o livro do Heróis da Fé, eu falei, poxa, eu não sou crente, não. Porque realmente o período de oração que aqueles homens tiraram, a vida devocional, espiritual, a profundidade, o contato que eles tinham com o céu era muito grande, né? E aí o tempo se passou. Nós estamos no nosso tempo hoje, vivendo essa realidade de hoje. Mas ainda existem os remanescentes, que são pessoas que têm uma profunda intimidade com Deus, uma fé genuína no Senhor, que fazem toda a diferença como naquele tempo. É porque não tem registro, né? Ninguém está escrevendo nada, mas se começar a escrever o que o Senhor tem feito no tempo presente através de pessoas que decidiram viver uma vida separada, não tenha dúvida que tem muita coisa a se escrever, né? Tem muito que a gráfica trabalhar para editar esses livros, né? Deus prometeu a Abraão de nele abençoar todas as famílias. Que famílias são essas? Tribos, nações e povos da terra. Gênesis capítulo 12 e versículo 3. Confiando somente em Deus, Abraão saiu com Sara, sua esposa, da casa de seus pais para uma terra que ele não sabia qual era, nem aonde era, e menos ainda o que ele deveria fazer naquele lugar. Então ele pegou a esposa, o sobrinho Ló, saiu. Criado num contexto idólatra, a história paralela fala sobre isso. Um homem criado num contexto idólatra, de idolatria, seu pai era um homem idólatra, mas ele decidiu atender o chamado de Deus. Irmãos, se você decidir mergulhar e atender o chamado de Deus de cabeça, de mergulhão mesmo, igual quando você se joga numa piscina, Deus cuidará de tudo. Deus cuidará de todas as coisas. Abraão se disponibilizou e colocou nas mãos do Senhor seu futuro, porque ele estava garantido de que o seu futuro seria certo em Deus. Nós achamos isso incrível e jamais nos sentimos capazes de fazer o que Abraão fez. Mas ainda não foi isso que o fez ser chamado amigo de Deus. Abraão já tinha mais de 100 anos de idade e recebeu uma ordem de Deus para sacrificar o seu filho Isaque no monte na região de Moriá. Ele não duvidou que era Deus quem estava falando, nem desacreditou, achando que era uma alucinação, algum espírito, alguma coisa meio macabra, por causa da sua idade avançada. Ou seja, eu estou ficando de idade, será que isso não é coisa aí da minha cabeça? Será que a minha cabeça não está muito bem, eu estou vendo coisas? Não. Ele não retrucou.
não discutiu, nem perguntou o porquê. Apenas obedeceu. E obedeceu até a metade do caminho? Obedeceu até o fim. Os irmãos sabem que a história de Abraão começa ali no capítulo 12 do livro do Gênesis. Ainda no capítulo 11, lá no finalzinho, já começa a falar alguma coisinha de Abraão, bem nos últimos versículos. Aí já entra o capítulo 12. E vai seguindo, salvo engano, até o capítulo 25. E alguns versículos dentro do capítulo 25. Eu estava vendo, isso representa 28% do livro do Gênesis. Está em volta da história de Abraão. Abraão revolucionou, porque ele começa com o chamado de Deus. E depois dos 75, o tempo passa, né? Ele atende o chamado de Deus com essa idade. E aí quando chega com 100 anos, ele tem o filho. E o tempo vai passando. Tem um comentarista judeu, conhecido como Flávio Joséfo, acho que os irmãos conhecem, né? Quando a gente quer saber algumas coisas assim, a gente dá uma pesquisada, o que é que Joséfo diz. E Joséfo fala que Isaac tinha 25 anos de idade, quando foi levado ao sacrifício pelo pai. Então veja que ele estava ali, já entendendo as coisas, por isso que ele faz algum questionamento para o pai. Peraí, pai, cadê o cordeiro? Né? As coisas estão tudo aqui e tal. Ele começou a ficar meio ressabiado, mas ele obedeceu o seu pai. Abraão foi até o fim. É isso